Os irmãos podem ficar sentados e vamos... Eu quero só pedir uma coisa para você. Coloque nesse instante o seu celular em modo avião. Amém? Vamos ficar totalmente num ambiente onde a presença de Deus neste lugar, ela é real. Esse texto é um texto bastante interessante, que diz respeito à cura de um homem muito importante, mas que era doente. Vamos ver o que diz o texto. Diz assim: Naamã, comandante do rei, do exército do rei de Arã, Arã aqui em outras versões é Síria, era um homem importante para seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitórias à Síria, ou Arã, mas esse guerreiro valente sofria de quê? De quê? Lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei, o que a menina israelita lhe dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, que era o profeta, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe então esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou o quê? Indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel.
Paramos por aí. Preste atenção que eu vou contar para vocês aqui. Quando eu criança, eu conheci um homem que era muito rico. Muito rico. Era um homem que possuía fazendas, fábricas de fazer açúcar, muito gado. Possuía uma fábrica de descaraçar algodão, fazia aqueles fardos de algodão e mandava esses fardos de algodão aqui para Fortaleza para ser embarcado no porto do Mucuripe com destino a São Paulo. Mas de repente aquele homem, ele se achou enfermo. Existia uma enfermidade que ele tentou de todas as formas, veio a Fortaleza por muitas vezes tentar a solução, a cura para a sua enfermidade e não conseguia. Um dia, eu estou falando, meus amados irmãos, do meu avô, pai da minha mãe. Um dia ele sentado lá no alpendre da fazenda, ele disse uma coisa: eu preferia ser o homem mais pobre da terra, mas gozar da minha saúde. A mensagem que nós queremos nesta noite estar trazendo a todos vocês aqui, toda a igreja, ela tem um título: o que aprendemos com a enfermidade de Naamã? Tudo que existe na Bíblia, meus amados irmãos, tem uma finalidade, porque a Bíblia, ela é a palavra eterna e inerrante que Deus deixou à nossa disposição. Tudo tem um sentido, tudo tem um objetivo que é o de nos instruir, nos ensinar algo acerca daquilo que é necessário para a nossa vida, aqui neste lado da eternidade e daquilo que nós vamos usufruir do outro lado da eternidade. O que aprendemos com a enfermidade de Naamã? O texto que nós acabamos de ver, nós vamos estar trabalhando em cima desse texto. Inicialmente ele nos diz que Naamã era o comandante do rei da Síria, era honrado, homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor, Deus, dera livramentos aos sírios. Aquele homem, ele era o comandante do exército. Ele tinha sobre a sua batuta, sobre a sua autoridade, segundo a história, ele tinha mais de 600.000 homens que ele comandava. Tinha um aparato de guerra de fazer inveja. Não se sabe e também não se tem conhecimento que Naamã haja perdido qualquer guerra que ele tenha enfrentado. Então ele gozava de um respeito muito grande, não só dentro do seu país, na presença do rei da Síria, mas também ele gozava do respeito muito além daquele país, porque havia um temor com relação àquele homem ser o comandante de uma força tão poderosa como era o exército da Síria. Mas aquele homem era leproso. Meus amados, de que adianta a gente ser o dono do mundo? Como recentemente eu ouvi uma história de um dos fundadores da Microsoft, que já não está mais aqui, onde ele disse: gostaria de ser tal qual, coisa parecida com aquilo que meu avô disse. Gostaria de ser um homem paupérrimo, mas que usufruísse de saúde e mais anos de vida. E ele não conseguiu isso, mesmo sendo o homem poderoso que ele era, cheio de muita grana, como ele tinha. Ele era um homem que sofria.
que sofria, era amargurado. Certamente quantas noites ele ali estava diante, olhando para o tempo, olhando para as coisas, e dizia assim: cada dia mais eu perco a minha saúde. E de que adianta eu estar com os bancos cheios de muito dinheiro, de ter muitos bens, se eu não tenho saúde? Assim se passava também com aquele soldado, aquele comandante do rei da Síria, que era Naamã. Esse relato bíblico, meus amados irmãos, nos traz algumas lições de aprendizagem para nós. A primeira é que mesmo Naamã, sabendo que era um homem valoroso, ele reconhecia que estava muito doente. Era o verso de número 4 que diz: Naamã foi ao seu senhor e lhe disse que, Naamã era o comandante do exército, mas ele reconhecia que era leproso. Ele precisava de ajuda. Ele reconhecia que sozinho ele não podia resolver absolutamente nada. E quantas das vezes, meus amados irmãos, nós nos encontramos em situações semelhantes a essa, e que nós necessitamos de quem nos ajude. O que me chama a atenção nesse texto é o versículo de número 3, que diz assim: disse aquela menina, aquela senhora, disse esta menina à senhora: quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele curaria a sua lepra. Muitas vezes, meus amados irmãos, no desespero, nós buscamos ajudas em lugares ou pessoas inapropriadas. Dentro daquela casa, o próprio Deus, vendo inclusive que aquele homem não era um homem da descendência de Israel, era fora da linhagem de Israel, mas Deus, pela sua misericórdia, fez com que ele levasse consigo aquela menina que ele, no momento de guerra, ele levou para ser uma serva da sua senhora. E ali, sem ele saber, ele trazia alguém que podia trazer a solução. A menina, vendo todo aquele sofrimento, vendo aqueles problemas dentro da casa, vendo o sofrimento também de toda a família, olha para aquela mulher e disse: minha senhora, quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele curaria da sua lepra. Meus amados, sempre o Senhor tem a válvula de escape para todos nós. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, se é problema na sua saúde, se é problema de enfermidade, se é problema financeiro, se é problema de relacionamento do seu casamento, se é problema de dificuldade de outros tipos de relacionamento, se você está achando que não tem mais condições para prosseguir a sua jornada, saiba que o Senhor sempre ele disponibiliza ao seu lado alguém para lhe dar uma solução para o seu problema. Naamã teve aquela menina que disse: quem me dera que o meu Senhor fosse à presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Quando Naamã tomou conhecimento disso, meus irmãos, a primeira atitude de Naamã foi procurar o rei e dizer: preciso, ó rei, ir até Samaria. Eu estou na Síria, mas eu preciso ir até agora a Israel, porque me chegou ao conhecimento de que a solução para a minha cura se encontra em Samaria, se encontra em Israel. E o rei faz então o protocolo diplomático. Diz a palavra que o rei preparou uma carta. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel.
Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Todo aquele protocolo foi feito. A carta foi endereçada ao rei de Israel. A menina tinha dito que se ele procurasse o rei de Israel, ou procurasse quem? O profeta. Procurasse o profeta. O rei envia uma carta cheia de protocolos diplomáticos até o rei de Israel. E quando a carta chega diante do rei de Israel, o rei de Israel fica não muito satisfeito com aquela carta, achando que ali havia uma pegadinha. Havia algo que o rei da Síria queria fazer contra Israel. Talvez naquele momento ele disse assim: ele está querendo declarar guerra contra Israel. O rei se irrita e ele diz, tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, posso matar e fazer viver, porque este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra. Perceba como buscam ocasião para mim. Mas uma coisa, meus amados irmãos, eu quero dizer, é que a palavra do Senhor já nos garante, e está escrito na sua palavra, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus santos os profetas e prosperareis. Aleluia. Sempre o Senhor tem profetas que estão à disposição de Deus para executar aquilo que o Senhor quer fazer numa pessoa, numa família, num estado, numa nação, em todo o mundo. Deus nunca deixou a terra sem ninguém que pudesse ser o seu profeta. Em todas as histórias da história, em todos os momentos da história mundial, Deus sempre deixou profetas para estar ali instruindo ao povo. E Ele deixou, meus amados irmãos, essa maravilha que encontramos aqui, cheio de muitas palavras proféticas para todos nós. O rei ficou furioso, o rei de Israel ficou furioso com o teor daquela carta. Sou eu Deus? Serei eu um profeta? Eu curo? Eu dou vida? Eu mato? Eu volto a dar vida? Aquele rei está querendo algo contra o meu reino e contra a nação de Israel. Mas o profeta estava em Samaria. Quando o profeta tomou conhecimento daquilo que acontecia, tinha acontecido no palácio do rei de Israel, ele manda então dizer ao rei de Israel. Diz assim o versículo de número 8. Coloca o versículo de número 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que haverá o quê? Haverá profeta em Israel. Meus amados, como nós estamos hoje necessitados de estar ouvindo os profetas. Talvez os seus sofrimentos, talvez as suas dificuldades, talvez as suas lutas inglórias, talvez a sua falta de fé, talvez a sua desesperança, talvez os seus conflitos, talvez a sua saúde. Está passando tudo isso porque você vem passando, porque você não tem dado ouvido aos profetas.
E o Senhor tem levantado nestes últimos tempos muitos profetas para profetizarem dentro da sua palavra. Nesta noite eu estou sendo profeta do Senhor. Não é em vão que nós estamos com esta assistência aqui. Você foi o escolhido por Deus para estar nesta noite aqui, para ouvir um profeta de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olhe para o seu irmão e diga assim: creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sempre que eu estou lendo essa passagem da Bíblia, eu só me lembro, certo, da pomposidade de Naamã. Entendeu? Porque ele era uma autoridade, tinha poder. Ele, na sua carruagem, parou diante do palácio do rei de Israel. A solução não estava ali, no palácio. Quando ele recebe a mensagem de retorno do rei de Israel para ele, ele diz assim: olha, agora eu vou ter que ir. O rei está me mandando, eu tenho que ir até a casa do profeta. E ele vai até a casa do profeta. Carruagem, cercada de soldados, todo cheio de si, mas era leproso, era doente. Para ali em frente à casa do profeta. Por isso que eu digo assim, todas as vezes que eu leio essa passagem aqui, eu só me lembro que ele esperava talvez que o profeta estendesse um tapete vermelho, saísse da sua casa e fosse se encontrar com Naamã na sua carruagem e ali receber com todo aquele cerimonial. Meus amados irmãos, as coisas de Deus são muito sábias. E tudo que Deus faz, embora Ele seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus sempre faz as coisas com muita humildade. Já prestou atenção a isso? A humildade de Deus é tão grande, irmão Gilmar, é tão grande a humildade de Deus, que Ele deixou a sua glória e veio tabernacular conosco aqui, morando dentro de um corpo mortal, olhando certo por si, olhando para o pastor, olhando para o diácono, olhando para você. Veio aqui ter esse contato com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. As coisas de Deus são muito simples. Então vamos ver o que diz o versículo seguinte, versículo de número 9. Olha lá. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagem e parou à porta da casa de quem? De Eliseu, que era o profeta. Vamos continuar. Veja. Eliseu enviou um mensageiro, presta atenção. Eliseu não saiu nem do seu lugar, lá do seu gabinete, da sua mesa. Eliseu enviou um mensageiro que ele dissesse: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha as coisas muito simples. Vá até o Rio Jordão, lave-se no Rio Jordão, adentre no Rio Jordão, e você terá a sua pele purificada. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. O versículo de número 11. Naamã, porém, o que aconteceu com ele? Ficou o quê? Furioso, indignado, e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber.
invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu quero aqui dizer uma coisa para você, a segunda lição que nós aprendemos sobre a enfermidade de Naamã. O orgulho de Naamã quase o faz perder a bênção. Meus amados, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 16, versículo de número 18: a soberba precede a ruína e a altivez, o orgulho do espírito procede a queda. Quantas das vezes nós perdemos a bênção? Porque o Senhor nos manda fazer coisas simples e nós queremos fazer aquilo que achamos que deveria ser feito. E a bênção passa por nós, porque o nosso orgulho faz com que essa bênção fuja de nós. Será que nessa noite eu estou falando aqui para alguém que já perdeu a sua bênção, ou está perdendo a sua bênção, por causa do orgulho? O Senhor está dizendo assim: faz desta forma, vai por este caminho, para, ou caminha. Não, eu não faço dessa forma, eu faço da minha forma. Vai por este caminho. Não, eu vou pelo caminho que eu quero ir, vou por essa vereda. Para, não, eu vou seguir. Retrocede, não vou retroceder não. Eu vivo a minha vida e quem manda na minha vida sou eu. Naamã quase que perde a bênção, porque ao invés de aceitar o que o profeta disse, Naamã, porém, foi indignado, revoltado, ficou amuado, irmão. Saiu dizendo: estava certo que ele viria me receber. E o profeta disse: não vou receber. Diga só a ele que vá lá no Rio Jordão e faça aquilo que precisa ser feito. O Senhor nesta noite está dizendo assim: vá e faça aquilo que eu estou dizendo que você faça. Mas, Senhor, você é ridículo. Vá e faça aquilo que eu estou dizendo que você faça. Senhor, não vai dar certo. Vá e faça aquilo que eu estou dizendo que você faça. Ou não faça aquilo que eu estou dizendo que você não faça. Não vá aonde eu estou dizendo que você não vá. Quantas vezes, meus amados irmãos, a gente vê pessoas fracassadas porque simplesmente não deixaram de ouvir a voz de comando de Deus. Naamã, irmão Ricardo, estava muito perto da bênção. Os irmãos concordam que Naamã estava muito perto da bênção? Estava ou não estava? Hein? Estava. Mas podia ter perdido tudo. Por causa de quê? Do orgulho, da altivez, de se achar, como diz assim, está se achando, né? Eliseu mandou-lhe dizer, através do mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra.
Ainda faz agora um questionamento. Vai ao versículo de número 12. Presta atenção aqui. Olha, não são os rios de Abana, que é o rio lá da Síria, e de Farfar, em Damasco, melhores do que as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Por que Jesus se lavou? Deu meia volta e foi embora, furioso. Em outras, irmã Marcelino, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. E perdeu aquilo que deixou com o rei de Israel. Aquilo que o rei mandou de presente para o rei de Israel. Que já estava a caminho de Damasco. E aqui vem a terceira lição que nós podemos aprender dentro do aprendizado da enfermidade de Naamã. Não se deve desprezar um bom conselho. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, não se deve desprezar um bom conselho. A Bíblia nos diz, irmã Velda, que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Quando eu estava hoje pela manhã montando essa mensagem está no meu coração há muito tempo. Eu me lembrei como conselho é algo realmente, um bom conselho é algo realmente importante. Coloque aqui, João capítulo 1, verso 44 a 51. Aqui, está no Novo Testamento. E vocês vão ver, certo, o conselho que Filipe, ele vai dar a um homem que não conhecia Jesus Cristo. Veja o conselho que ele vai dar. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou quem? Natanael. E ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, aliás, Filipe tinha essa convicção. Achei. Nós achamos. Achamos a quem? Aquele de que Moisés falou que seria o Redentor de Israel. Vamos em frente aqui. Natanael perguntou: Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Vem, aí o que disse o Filipe? Venha e veja. Vem cá. Vem. Vamos ver aqui. Tendo os olhos fitos em Jesus. Amém? Continua, vai lá. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Em outras palavras, antes de Filipe te aconselhar, vi com ele até a mim. Vai mais à frente, um pouquinho. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Presta atenção
O que significa um bom conselho? Quando eu estou aqui, meus amados irmãos, e agora eu falo para você que está aqui, que não é crente ainda, eu estou dizendo, como Filipe disse a Natanael: vem, eu encontrei o Salvador, o meu Salvador. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele faz por mim, eu sei o que Ele está fazendo por mim nesse momento, está fazendo por todos nós. Vem, eu quero te apresentar aqui. Eu estou te dando esse conselho. Então, não se deve desprezar um bom conselho. Volta lá para o texto. O versículo de número 13 e 14. Diz assim: os seus servos, porém, preste atenção, ele já estava indo embora. Naamã já estava indo embora. Estava de retorno para Damasco. Os seus servos foram até ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Tem uma coisa mais simples do que isso, Sidney? Vá lá, lave-se, seja purificado. A palavra simples, irmão Silvadete. Nosso Deus, como eu disse aqui já no decorrer dessa mensagem, é Deus da simplicidade. A coisa mais simples é a salvação chegar à sua vida. O que precisa você fazer para ser salvo? Nada. É só aceitar. É abrir seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. A partir de agora, o meu coração, a minha vida te pertence. E você recebe a salvação. Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Você sabe que a Bíblia está cheia de conselhos. Você sabe qual é o conselho? O conselho mais repetido da Bíblia? Quem sabe aqui? A pastora Célia sabe, hein? Não temas. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, nunca mais você vai esquecer. A partir de hoje você não vai mais esquecer. A maior quantidade de conselhos da Bíblia é esse. Qual é? Novamente. Não temas. São os bons conselhos. Não temas. Não temas, eu estou contigo. Não temas. Agora, o conselho ele tem que ser obedecido. Obedeça a orientação do maior conselheiro de toda a história, que foi Jesus Cristo. Quem estava aqui na escola bíblica dominical deste trimestre teve a oportunidade de ver na lição a promessa da salvação, que o texto áureo está em João 5:24. Coloca aí 5:24. João 5:24. Isso aqui é Jesus Cristo dizendo. Era o texto áureo da quinta lição sobre a promessa da salvação. Para aqueles que não estiverem na escola bíblica e para aqueles que estão vindo da escola bíblica, podem recordar. Jesus disse assim: em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida, o quê? Eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esse é o maior conselho dado pelo maior de todos os conselheiros. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Glória a Deus. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Receba esse conselho do Divino Mestre, meu amado irmão. Vamos agora ver aqui, vamos voltar lá para o nosso texto. Versículo de número 13. O seu servo for até ele, 14 agora. Assim ele desceu ao Jordão, preste atenção, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi o quê? Purificado. E a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Versículo de número 14. Versículo de número 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhes disse. Agora o profeta estava diante dele. O profeta não estava mandando recado, estava diante dele. Naamã lhe disse: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia. Este Deus é poderoso. Aleluia. Meus amados, fazer um resumo agora, concluindo tudo que nesta noite nós aprendemos aqui acerca daquilo que a enfermidade de Naamã nos ensina. Em primeiro lugar, Naamã era um grande homem que reconheceu o estado miserável da sua saúde. Em segundo lugar, ele necessitava de ajuda. Em terceiro lugar, o orgulho quase rouba a sua bênção. Em quarto lugar, ele acata as recomendações do profeta que resulta na sua bênção. Da mesma forma, nesta noite eu quero dizer a você: você é um doente espiritual. É um desgraçado espiritual. É um condenado ao inferno. Você precisa reconhecer isso, que aquele que ainda não foi curado pelo médico dos médicos está no mesmo estado leproso de Naamã. Em segundo lugar, você precisa urgentemente dessa ajuda. E essa ajuda está à sua disposição e ela está nesta noite neste lugar. É a pessoa bendita, eterna e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, deixa o teu orgulho, não te preocupa com religiosidade. Eu tenho a minha religião. Porque religião não vale absolutamente nada. O que vale é a tua salvação, que só por meio de nosso Senhor Jesus Cristo tu podes alcançar. O apóstolo Pedro disse algo no dia de Pentecostes: e em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Em outras palavras, só Jesus Cristo salva. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, eu o levarei para junto do Pai. Ninguém vem a mim para ficar sem a salvação. Todos aqueles que vêm a Jesus Cristo recebem dele essa eterna salvação. E em quinto lugar, meus amados irmãos, o profeta mandou que Naamã descesse ao rio quê? Jordão. Banhar-se no rio Jordão. Jesus Cristo está dizendo nesta noite: banha-te
no meu sangue, porque o meu sangue é o único que pode purificar os teus pecados, é o único que pode tirar toda a tua lepra, é o único que pode te lavar completamente e te tornar mais alvo do que a neve. É o único que pode te fazer escrito no livro da vida do Cordeiro. É através da purificação do meu sangue. Meu amado, incline a sua cabeça nesse instante, toda a igreja. E eu gostaria nesse momento que a igreja estivesse em oração. Eu não sei se nesta noite aqui tem alguém que ainda não recebeu a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não lavou a sua vida no sangue precioso de Jesus Cristo. Se temos aqui nesta noite, o convite é para você.